Eu quero primeiro registrar o esforço coletivo do Parlamento brasileiro de procurar dar respostas ao povo brasileiro diante desse momento de tanta dificuldade, de um momento tão sensível. O Parlamento brasileiro tem se colocado à altura do desafio de procurar construir convergências no momento em que o Poder Executivo, no momento em que setores da sociedade procuram se agarrar em divergências que em nada contribuem para o momento tão importante do nosso país. O nosso país precisa superar essa tempestade, mas, acima de tudo, entender que, passado a tempestade, é preciso que, num porto seguro, exista empresas, exista economia, exista um país para retomar um caminho de prosperidade. E aí, presidente, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência, que é um apelo fundamental. O governo federal precisa imediatamente encaminhar a medida provisória que trata da suspensão do contrato de trabalho e da possibilidade de redução da jornada e de salário dos empregados brasileiros. Veja só, os empregadores estão vendo chegar o 5º dia útil do mês subsequente e estão desesperados, sem saber o que fazer. Alguns assodadamente demitindo os seus empregados, outros simplesmente esperando o que vai acontecer por conta da inércia do governo federal. O governo federal, se não tiver capacidade de ainda nesta sessão, senhor presidente, de encaminhar a medida provisória que garanta a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada de salário, com a manutenção da renda do trabalhador, a partir da liberação do seguro-desemprego e de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, se o governo federal não tiver capacidade de mandar isso hoje, eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que, como nós fizemos na renda mínima, nós resgatemos um projeto de um dos deputados que trata desse assunto e iniciemos o processo legislativo a partir do projeto de um deputado. Eu mesmo tenho um projeto que é o projeto de lei número 843, que estabelece que o trabalhador que tem o seu contrato suspenso ou a redução da jornada tem direito a receber o valor equivalente ao que teria no seguro-desemprego, abatido o valor da ajuda compensatória no caso de suspensão de contrato de trabalho ou do salário parcial no caso de redução de jornada e salário, e a parte que faltaria seria complementada pelo poder público através dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso é fundamental, porque nós diminuiremos a carga tributária do empresário e garantiremos a renda do trabalhador para que, através do consumo, nós tenhamos alguma atividade produtiva no nosso país. Então, eu quero pedir, senhor presidente, que, se não chegar até o final dessa sessão de hoje, a medida provisória do governo federal, Vossa Excelência dê encaminhamento para que, a partir de amanhã, seja votado um dos projetos de deputados que tratam dessa matéria, e eu registro o projeto de minha autoria, número 843, para que a gente possa tratar desse tema. Eu não posso admitir que o governo federal esteja restringido, contendo o encaminhamento de projetos de lei, de medidas provisórias que tratam de garantia de recursos para o trabalhador em inatividade, pelo simples motivo de não legitimar a tese do isolamento, que é a tese indicada pela Organização Mundial da Saúde. Quero pedir a Vossa Excelência que, não sendo encaminhada a medida provisória, nós possamos dar iniciativa legislativa a um dos projetos que tramitam na casa de um dos deputados acerca da garantia de recursos e de manutenção da renda do trabalhador, mesmo nos casos de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada de trabalho e de salário,
compensando isso com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso é fundamental, senhor presidente. Quero pedir também a Vossa Excelência, e já fiz o requerimento a todas as lideranças partidárias, para que nós possamos aprovar o requerimento de urgência do PLP número 28/2020. Qual o objetivo desse PLP? O objetivo desse PLP é garantir o fim da obrigação de garantia para recurso administrativo tributário. Veja só, senhor presidente, quando a Receita Federal condena uma pessoa física ou jurídica a pagar um tributo, se houver contraditório para recorrer ao Conselho de Contribuintes, é preciso depositar a garantia. Isso é um absurdo. A Receita Federal, nessa relação, é a outra parte. Ela não é uma parte isenta. Que você exija a garantia e o depósito compulsório no caso de uma decisão judicial é absolutamente razoável, posto que o Poder Judiciário é um poder isento diante do conflito entre Receita Federal e o contribuinte. Agora, você obrigar o contribuinte a depositar para recorrer administrativamente ao Conselho de Contribuintes é um absurdo. Então, eu quero propor, através do PLP 28/2020, que nós possamos acabar com esse depósito administrativo e, com isso, liberar milhões de reais que hoje estão contidos perante a Receita Federal para recursos administrativos tributários. Dito isso, senhor presidente, eu quero aqui, primeiro, reafirmar o compromisso da Câmara de Deputados, sob a liderança de Vossa Excelência, de seguir tratando das pautas que são fundamentais para o futuro do país, mas que nós tenhamos capacidade de ter responsabilidade e pressa no que é fundamental para o país. Veja só, senhor presidente, o governo federal tem argumentado a possibilidade de que as micro e médias empresas procurem o setor financeiro para garantir financiamento para pagar a sua folha de pessoal. Isso está equivocado. O financiamento no mercado financeiro, ele é lento e é caro. O que nós precisamos nesse momento é do diferimento dos tributos federais, o adiamento da declaração do imposto de renda e, acima disso, a garantia de que, havendo redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho, a renda do trabalhador será mantida através de medidas compensatórias com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É esse o desafio, senhor presidente. Eu quero agradecer a liderança de Vossa Excelência nesse tema tão fundamental e colocar o PL à disposição desse desafio de ajudar o povo brasileiro a superar essa crise tão profunda. Muito obrigado, senhor presidente.